aí, galerinha, beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre as transformações geométricas, galerinha. Muito bem, primeiramente vamos relembrar o nosso plano cartesiano, tá? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, tá? De René Descartes. Então, novamente, galera, como que a gente identifica, como que a gente sabe os elementos que existem no plano cartesiano e como encontrar as coordenadas? Vamos lá então, galerinha? Muito bem, galerinha. Então nós temos ali, ó, primeiramente no nosso plano cartesiano, nós temos dois eixos, tá? Um vertical e um horizontal. Beleza, galerinha? O eixo horizontal, tá? Ele é chamado de eixo X. Esse eixo X também recebe o nome, ele é denominado eixo das abscissas, tá? Tá ok, galerinha? E o meu eixo vertical, tá? Esse eixo aqui que está de pé, aqui, ó, vertical, ele é chamado de eixo Y, que é chamado também, é denominado de eixo das ordenadas. Tá ok, galerinha? Muito bem. Quando eu tenho o vértice, o ponto de encontro entre esses dois eixos, ele é chamado de origem, tá? Ou seja, ele é o ponto zero. Origem, ponto zero. Galerinha, a partir daí, os valores, vamos lá, primeiro falando dos valores da nossa abscissa aqui do eixo Y, tá? Do eixo X, perdão. Como que vai ser os valores, professor? Todos os valores a partir da direita da origem serão positivos, tá? Então, um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Depois, para o lado esquerdo ali da minha origem, serão os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tá ok, galerinha? Para o eixo Y, que é das ordenadas, todos os valores que estiverem para cima, acima da minha origem, do zero, serão os positivos. Então eu tenho ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E quem estiver abaixo, tá, da origem, do zero ali, vai ser os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Beleza, galerinha? Professor, como que eu faço? Eu esqueci. Como que eu faço para encontrar as coordenadas? Tá bom? Vamos lá então? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ponto A, ponto B, ponto C. E através destes três pontos, tá? A união entre esses três pontos, formando os segmentos de reta ali, forma uma figura plana, o triângulo, tá? Então, os vértices deste triângulo possuem os pontos A, B e C. Quais são essas coordenadas, tá? Vamos lá, então? A coordenada do meu ponto A. Quem que é a coordenada do ponto A, galerinha? Vamos relembrar? Primeiramente, temos que colocar o valor correspondente ao meu eixo X, tá? Então, lembrando que a ordem dos números, tá? Na minha coordenada, primeiro é o X, depois é o Y. Então, para o ponto A, quem que é X? É 2. Para Y, também é 2. Beleza? Então, a coordenada do vértice A é 2 para X, 2 para Y. E a coordenada do vértice B, professor? Do ponto B ali, ó. Eu tenho que é 4 para X e é 4 para Y. E a coordenada do ponto C? 6 para X e 2 para Y. Beleza, galerinha? Tudo tranquilo até aí? Então é desta maneira que a gente encontra as coordenadas, tá? Professor, mais um exemplo. Eu tenho uma coordenada que está aqui, ó, no meu terceiro quadrante. Opa! Como assim terceiro quadrante, professor? Vamos lá, então? Mais uma regrinha que é bom a gente saber, galerinha. Essa primeira parte, onde existe somente os números positivos, tanto para x quanto para y,
ela é chamada de primeiro quadrante. Tá, galerinha? Primeiro quadrante. Aqui, onde eu tenho os negativos para x e positivos para y, ele é chamado de segundo quadrante. Aqui, nessa parte onde eu tenho os negativos tanto para x quanto para y, é chamado de terceiro quadrante. E, por fim, o que restou aqui é chamado de quarto quadrante. Tá ok, galerinha? Então, eu tenho 4 partes separadas aqui no meu plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Um detalhe, professor. E se eu tenho um ponto, um exemplo exatamente aqui, ó? Qual é a coordenada deste ponto, galerinha? Para determinar essa coordenada, eu tenho que verificar, então, quem é x e quem é y. Olha lá, ó. Para x, ele mede menos 3. Para y, mede menos 2. Então, qual seria a coordenada? Vamos supor aqui, ó, vou colocar o meu ponto D. Do ponto D ali, vai ser menos 3, menos 2. Beleza, galerinha? Tudo tranquilo até aí? Muito bem! Agora, vamos falar então um pouco sobre essas transformações. Isometria. E pode ser que nós temos uma homotetia, tá, galerinha? Então, vamos lá então, meus queridinhos. Como que eu vou identificar, professor, que vai acontecer isso com a figura? Vamos lá. A isometria, galerinha, então você vai lembrar da simetria, das simetrias que a gente já trabalhou em geometria, tá? Então, um exemplo, pode ser uma simetria de reflexão. Como seria uma simetria de reflexão? Ou seja, eu tenho que criar pontos, criar essa figura, como se fosse um espelho, tá ok, galerinha? Como se você dobrasse um papel e espelhasse aqui no meu segundo quadrante. Observa aqui, galerinha. Então aqui, ó, a gente pode observar na nossa figura os 3 tipos de isometria, tá? Então vamos lá? Olha só. No primeiro triângulo ali, à nossa esquerda, nós temos uma simetria de translação. É quando a gente apenas desloca a figura para o lado. Então, existe uma cópia da figura ali que ela foi deslocada para os lados sem alterações em sua forma, tá? As setas embaixo, você pode reparar que ocorreu uma isometria de reflexão. Observa que ela foi refletida no outro quadrante de forma como se fosse um espelho. E, por fim, no canto superior ali, quando você vê os 2 triângulos, simetria de rotação. Como assim, professor? A simetria de rotação é quando a figura ela gira em torno do seu próprio eixo ali, tá? Então, ela gira através do seu eixo, mudando em si a posição dessa figura. Beleza, então, galerinha? E a homotetia, professor? A homotetia é quando nós temos a seguinte situação. É quando ocorre uma ampliação ou uma redução, tá ok? De uma das figuras, tá? Então, quando ocorre uma homotetia, é quando nós temos uma ampliação ou uma redução das figuras. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!